O jacaré, eu vi todas as pessoas salvando preocupadas com a onça pintada. E no caminho para a onça pintada, eu volto a dizer, a gente tinha, eu conheço o Pantanal, que eu vou desde os 4 anos de idade lá. A gente construiu um hospital veterinário que ficou 2 anos no fogo lá. Eu tive lá 2 anos no meio do fogo gravando as coisas que estavam acontecendo. E acontecendo coisas horríveis. O fogo nunca teve uma época do Pantanal tão seca e com tanto fogo. E a onça pintada sofreu, tantas onças pintadas foram queimadas, foram levadas a centros de resgate, foram cuidadas. E todo mundo esqueceu do jacaré. No caminho para as onças pintadas, tinham jacarés morrendo secos. Ninguém se importou com eles. Eu fui lá com a minha equipe. Eu tinha um hospital, eu tinha veterinários e tiramos esses jacarés dessa condição, demos soro e devolvemos para outro lugar. E aí teve exatamente essa posição. Eu fui acusado no CRBio. E o CRBio achou que a minha atitude foi condizente com a minha profissão. Tanto que no ano seguinte, o ICMBio moveu a maior operação de resgate de jacarés da história do país no Pantanal. Eu acho que eu cutuquei a onça com a vara curta, literalmente. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que a gente tem uma pauta. Se vocês quiserem levar suas acusações, vocês podem ficar atentos. Tá aí, o jornal tá aí, vocês podem levar isso. Agora, se vocês quiserem conversar sobre o assunto que a Paula não conseguiu discutir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não interessa. Vamos dizer que eu seja um traficante, que eu seja não sei o quê, que não é nada disso verdade, mas assim, a discussão é sobre o assunto de maus tratos sobre pet. Então, você me acusou que eu não posso discutir. O que você está colocando que eu não posso discutir o assunto? Porque eu fui indiciado. Você tem que discutir o assunto, se é maus tratos ou não. E você não soube responder a pergunta. Eu espero que tenha alguém melhor para discutir. Você foi muito ruim. Você foi muito ruim, Paula. Você foi muito ruim. Vamos esperar uma pessoa melhor que você. Como é que tá? Tudo bom? Certo. Vamos lá. Olá, eu sou o Rodrigo. Rodrigo Dourado, prazer. Você é pai de pet? Sou. Você é pai de pet? Uhum. Tá, porque eu acho que... O que é pai de pet? É isso que eu ia te perguntar. Vamos definir primeiro para entender. Porque eu acho que... Eu tenho pet, não sei se isso significa, eu tenho muitos pets. Seria a minha mesma pergunta para você. Porque aí fica uma humanização, né? Tratar com respeito, tratar bem um animal, não significa humanizar, significa civilização, né? Significa você reconhecer que é senciente, reconhecer que é um animal digno de direito. Concordo. Então, a gente concorda com isso. Concordo. Tratar bem o animal porque ele é senciente e tudo mais. Você é pai de pet. Perfeito. Concordamos com isso. E aí, voltando assim, rolou um desentendimento aqui, uma desinteligência. Eu acho que aí tem uma desassociação que é importante a gente contar para as pessoas em termos educacionais mesmo. Porque se a gente trata o animal como objeto, como objetificação, quando não respeita... Não sei se foi uma acusação... Enfim. O que aconteceu agora recentemente com o cachorro, né? Que adolescentes trataram como trataram, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira que a gente tá... Quando a gente diz, como você colocou aí, pai de pet, ou trata humanizando, ser maus tratos, a gente está passando uma mensagem errada, né, para as crianças, para a educação. Então, você, enquanto biólogo, enquanto alguém que está aí com... Eu não sabia desse seu projeto. Você acha que poderia, assim, investir em passar essa educação para as crianças, educá-las de uma maneira antiespecista, algo que seria mais conectado conosco? Falei alguma... Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio, não sei Todo mundo concorda. A princípio, não sei se foi isso que a gente fora falou. do contexto, porque o veganismo, veio falar de veganismo, a gente está falando de pet, mas já tem uma relação muito grande, até porque os pets são, né? Se é um gato, ele é estritamente carnívoro, isso não é uma discussão que eu vou colocar aqui, ok? E se é um cachorro, ele é onívoro, com preferência carnívora, está descrito isso, qualquer um der um Google na inteligência artificial vai ver isso. Então, assim, eles comem carne, beleza. Então, eu acho que isso é uma questão muito mais relevante com o que vocês fazem, sendo a escolha de vocês, que eu quero dizer, eu não tenho nada contra a escolha de vocês. Gente, se eu falo de vegano... Você é a favor do veganismo, é isso? Eu não sou, veja. Eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Seja feliz.
O grande problema do veganismo... Os animais também. Vou tentar antes responder. Tá. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor, colocar uma medalha no peito de virtuosidade. Por isso que eu brinquei no começo, falei, a primeira coisa quando você conhece um vegano, é ele que vai dizer, eu sou vegano. Você nem sabe quem é o cara, ele já... Por quê? Porque isso é um predicado que parece que eles colocam num patamar diferente das outras pessoas pela escolha alimentar que ele fez. E tudo bem, nós vamos ter tempo de falar sobre várias escolhas que a gente faz, que é o algodão, é o celular, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra vocês. O problema é quando eu tenho quem? Eu tenho contra pessoas que não sabem discutir, que acusam... Eu tenho uma história, cara, que ninguém pode negar. Eu tenho 30 anos que eu trabalho, eu tenho leis que foram criadas em cima de trabalhos meus por proteção. E eu não sou nenhum deus e não coisa, mas é o meu trabalho, é o que eu tenho feito. Mas você não acha que o veganismo ajuda seu trabalho que é a favor dos animais? Eu acho que o veganismo... Atrapalha, você acha? Não atrapalha. O veganismo é uma opção sua. O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Sim. Seja feliz. Só a opção como alimentar? Que você quiser. Transe com quem você quiser. Pinte o cabelo do jeito que você quiser, seja feliz do jeito que você quiser. Eu sou um libertário. É uma escolha como qualquer outra. Não é uma escolha que é uma escolha que te coloca num bastião diferente. O problema é que o veganismo ficou mais ou menos como uma escolha religiosa e ideológica. Porque você tem... E se você levar o veganismo a sério mesmo... Um equívoco, porque o veganismo é justamente a liberdade para todos os seres sencientes. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Isso, a frase é do Yellowstone, não vou dizer, mas assim... Isso é especismo clássico. É especismo, claro, mas você não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Você selecionou os animais que são simpáticos e não são simpáticos. Se uma aranha entra na sua casa, você mata ela. Eu não mato. Mas a maioria mata. Se uma cobra entrar na sua casa, você não sabe como lidar com ela, porque você mata porque tem medo. Mas você escolheu não comer os animais e tá tudo bem. O problema é que quando você se coloca num pedestal e olha para o resto e diz, vocês estão em outro nível, porque vocês não são seres humanos. Sua? Vocês não são seres humanos de verdade. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito horrível. Diferente de um abatedor? Aquilo é horrível. Sim, eu vou te dizer por quê. Você ali usou de uma violência que não... Você já foi no abatedor? Sim. Você conhece como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então, é na machadada? Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você está errado. Desculpa. Você está falando... Você está falando por falar. E a gente tem... Não. A gente sabe que... Bom. É só checar. Por favor, chequem se a maioria dos frigoríficos... Para você licenciar um frigorífico não é SSG. Se tem um cara no sítio que mata o cachorro... A vaca com a... Eu acho que você tem que sentar aqui para falar, na minha opinião. Então tá. Então assim, se você eu nem sei onde ele tá. O que é para fazer? Pausar? Você vai contar para o próximo como? Tá bom. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Tudo bem? E aí? Você é o Henrique. Não, pode continuar. Eu acho que assim, se fosse o abatedor, se fosse tão tranquilo, por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Por que você não pode? Eu vi que você... Não, já fiz. Então eu posto de novo. Eu já mostrei como é. Eu não vi, eu procurei e não vi. Você não segue, não, eu sigo. Eu sigo, pode colocar lá. Eu mostrei tudo para você. Veja, você sabe que me levou a entrar no negócio do agro? Cara, foram, na verdade, as pressões, porque eu sempre vim do meio ambiente. E no meio ambiente tem tudo. Né? Tem tudo tipo que eu falo, tem todo tipo de pessoa que não necessariamente você tem a pessoa que come carne, tem pessoa que é vegana, tem vegetariano, tem tudo no meio ambiente porque é uma pauta comum a todos nós, perfeito? Eu comecei depois que eu saí, entrei na internet e por enquanto eu era só na televisão, então as pessoas viam somente aquilo da televisão. Quando começaram a internet, mostrou o meu hábito, quem eu sou, no meu dia a dia. Isso deu uma margem para muitas discussões, pessoas começaram a ficar... A pessoa fala assim, como que você que ama os animais, come os animais? Então eu fui muito questionado. E aí, a primeira coisa que eu fiz, há uns 5 anos atrás, foi investigar como os animais são tratados na suinocultura, avicultura e bovinocultura. Eu acho que nada é perfeito, entendeu? Mas assim, muito longe da violência que eu vejo colocarem nesses fóruns animais e mostram a violência. É muito longe daquela violência. Então, por exemplo, entendeu? Na suinocultura, você tem... O que você acha dessa prática de cortar os dentes e os rabos do porco para a questão do... E também tem a questão... O dente e o rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas. Quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Inclusive, né, eu até vi um vídeo do seu
parceiro que tem uma suinocultura, eles ficam em gaiolas mínimas. Um animal de não sei só quantos na época quilos que estão de... com os filhotes. Só na... Então é eles tranquilo. deitam, não, então assim, quando eles deitam estão em cima de filhotes e matam os filhotes. Sim, aí ela passa... Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Tá, vamos colocar assim. Só me explica, por favor, como funciona a questão de quando elas são... Exatamente, não sei se são 50 dias, alguma coisa, porque tem 50 dias elas ficam imobilizadas e deitadas por 50 dias amamentando. Não ficam deitadas, elas podem levantar, só que ela existe um sistema do equipamento que quando ela deita, eu só quero deixar claro uma coisa, em cima dos leitões, por questão dos porque leitões, ali eles cortam, comércio, gente. Quando os animais estão na criação, eles cortam os dentes dos leitões, eles cortam os rabos dos leitões. Os animais eles ficam confinados de forma extrema.